Salmo de número 139 e o versículo de número 16. Deus é fiel. A igreja inclina a cabeça por um momento. Filho meu, falo eu assim contigo. Sabe as dores que tu sentes aqui onde meu servo toca com a mão? As pontadas agudas que um dia desse te fez tirar os óculos. Você apertou os olhos e disse: preciso trocar as lentes, os meus olhos estão doendo. O problema não estava nas lentes, o problema está aqui. Há uma veia entupida, pronta para explodir em uma aneurisma. A morte se aproximou. Dias depois de hoje, você seria ceifado. Mas quando meu servo colocou os pés nessa tribuna, o teu espírito falou com o meu: fala comigo, Senhor, para que eu saiba que é o Senhor quem me chamou. Por causa da tua sensibilidade eu te digo: eu curo esta enfermidade, eu desobstruo as veias que estão entupidas, eu te dou saúde. E agora glorifica o meu nome, porque tu verás a minha glória ser manifesta nesses dias. Porque a obra que tenho na sua vida é muito grande. Agora glorifica o meu nome e diga que eu, Senhor, te escolhi. Assim diz o teu Deus. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. Salmo 139 e o versículo de número 16. Os teus olhos me viram ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu vou repetir esta leitura. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E a igreja, que é a noiva do Cordeiro, dá um grito de glória para acordar a cidade toda. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, ao abrir a minha Bíblia aqui no livro dos Salmos, no Salmo de número 139 e no versículo de número 16, eu tenho uma das maiores revelações de Deus que desde a minha infância eu tenho descoberto. Eu leio a Bíblia Sagrada desde que eu tinha uns 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade eu já era coroinha em uma igreja romana, e eu me fiz entregar a Deus desde a minha tenra infância. Depois disso li a Bíblia por mais de 18 vezes, de capa a capa, e muitos livros acerca dela. E mesmo hoje, sendo reitor de uma faculdade evangélica que tem 9.000 alunos esparramados pelo mundo, ainda me surpreendo quando leio este livro. Este versículo me foi revelado há alguns dias, enquanto eu passava por um vale de sombra e vale de morte. Nessa noite, o que Deus me mandou falar aqui é que vai haver muitos batismos, mas não batismo com o Espírito Santo. Possa ser que alguém seja, mas muitos serão batizados com batismo de quebrantamento. O Senhor disse: hoje eu vou curar a alma do meu povo. Eu vou arrancar o complexo de inferioridade que está sobre o meu povo. Eu vou tirar deles todos os dedos que os acusam. Vou tirar eles aqui de baixo e vou colocar eles aqui em cima. Isso é, se eles crerem na palavra
e empolgarem o pregador dando bastante gritos de glória a Deus, porque Ele é grande. O salmo que eu li não é um salmo comum, não é um salmo em forma de uma música apenas. É o desabafo e a revelação de um homem chamado Davi. Qual é o nome dele? Olhe quem está do seu lado e pergunte: conhece Davi? Já ouviu as histórias dele? Preste atenção em mim. Davi é um desses homens que nasce de 1000 em 1000 anos. É um desses seres humanos dotados de um talento indescritível. É um desses homens que Deus escolhe a dedo, não quando está grande, mas no ventre da mãe. E Deus os escolhe porque eles têm algo diferente. E essa diferença faz eles serem sempre diferentes de tudo e de todos os demais na terra. Quando eu olho para a história de Davi com os olhos que Deus me deu há pouco tempo, eu passei dias inteiros chorando, porque eu descobri que o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem a quem Deus disse: esse aí nasceu segundo a minha vontade, eu sou apaixonado por ele, eu compro brigas pelo meu servo. Davi estava velho, segundo o Salmo de número 18, isso também está escrito lá pelos livros de Samuel. Quando ele saiu a peleja na guerra, e um dos soldados, dos filhos dos gigantes, derrubou Davi de cima do cavalo, e com uma lança que pesava 4,5 kg, ia cravar o corpo de Davi no chão. E a Bíblia diz que Davi olhou para o céu e disse: e eu clamei das profundezas do inferno ao meu Deus, e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou das asas do vento e tirou a minha alma do inferno. Mas quem lê a história de Davi sabe que não foi isso que aconteceu direito. Diz a Bíblia que um dos valentes de Davi comprou a briga, matou o gigante, olhou para o rei caído no chão, pôs o rei em pé e disse: Davi, tu não sairás mais à guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu tenho duas revelações aqui. A primeira revelação que eu tenho é que Davi era um homem que dava a Deus, e somente a Deus, toda a honra e toda a glória por tudo que acontecia. Davi não aplaudia homens. Até os homens que faziam bem a ele diziam assim: você foi usado, mas eu não dou glória a você que foi usado, eu dou glória àquele que te usou. Sabe qual é a diferença entre eu, você e Davi? É que nós nos curvamos diante de homens. A gente se espelha demais em homens. A gente espera que o homem seja um super-homem, que a mulher seja uma mulher maravilha. E a gente pensa que Deus usa alguém porque essa pessoa nasceu com uma estrela na testa, e na verdade não é bem assim. Deus te escolheu na eternidade porque Ele conhecia o seu futuro. Ele sabia que o seu coração seria esse coração aí puro como de uma criança. Pessoas que já estão aqui entre nós se sensibilizaram com a minha história, e outros que estão orando para que Deus me use. Gente que o sucesso do pastor Mark é o sucesso dele. Gente que vive para os outros. Tem gente aqui que Deus é tão apaixonado por eles, que se hoje ele sentasse nas asas de um querubim e viesse aqui, Deus os arrebataria para o céu. E é por isso que essas pessoas daqui a pouco vão começar a sentir o fogo de Deus pegar pelos seus pés e extravasar pelo seu corpo inteiro. Se a igreja concorda comigo, dá mais um grito de glória a Deus aí, por favor. Quando eu olho para Davi, eu me emociono, pergunto por quê. Só respondo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar, fazendo biquinho. Porque ele não era perfeito. O homem segundo o coração de Deus não era perfeito. O homem segundo o coração de Deus não era santo. O homem segundo o coração de Deus não era puro. O homem segundo o coração de Deus não era perfeito. E o senhor se emociona por quê, pastor? Porque se ele era daquele jeito e Deus o exaltou tanto, é possível que Deus pegue você também hoje e te coloque no lugar onde Ele colocou Davi. Pastor, mas é impossível. A minha mãe e meu pai não acreditaram em mim, a sociedade não acredita em mim, na minha igreja ninguém me vê, na rua onde eu moro não sabe nem o meu nome. Ei, eu estou falando de Deus, eu estou falando de homens.
Homens podem rir de você, homens podem vender você, homens podem caluniar você, homens podem julgar porque você é um analfabeto, porque você mora numa tapera velha. Homens podem fazer o que quiser, mas quem te escolhe não é homem. Quem te chamou nessa noite foi o Criador dos céus e da terra. E quando Deus escolhe alguém, pode se levantar o inferno inteiro contra ele, pode se levantar o rei mais poderoso da época. A pessoa se levanta para cair e ninguém toca no ungido de Deus. Ah, você não entendeu? Ninguém toca no ungido de Deus. Grite comigo: ninguém toca no ungido de Deus. Tem gente pensando que esses ungidos somos só nós aqui, somos privilegiados. Não, senhoras e senhores, a palavra ungido significa separado. A palavra ungido significa escolhido. Quem aqui foi separado por Deus? Deixa-me ver. Quem aqui foi escolhido por Deus? Deixa-me ver. Então traz essa mão que você levantou para cima no peito e bate até fazer barulho. Murcha esse barrigão, estufa o peito para fora. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: o pastor falou de mim, viu? Diga: se você não acredita em mim, Deus acreditou em mim. Eu também sou ungido do Senhor. Só quem é ungido do Senhor tira o pé do chão para adorar. Isso, pode começar a se alegrar. Vai tirando essa cara feia do rosto, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu profetizo que depois de essa noite, os seus inimigos que todos os dias te olhavam de cima para baixo, pisando em cima de você, amanhã, quando forem te procurar lá embaixo, vão encontrar um bilhete: desculpe, não estou mais aqui embaixo. Se quiser me ver, compre um par de binóculos, porque agora eu recebi um par de asas. Eu estou voando nas asas da revelação do Senhor. Me perdoe os perfeitos, me perdoe os santarrões, me perdoe os mais puros do que eu. Me perdoe você que está na igreja há tanto tempo, talvez não desde a época de Noé, mas quem sabe viu o barro que sobrou na terra. Me perdoe você que olha para as pessoas e julga elas pelo tamanho do cabelo, pela roupa que ela usa. Me perdoe você que julga as pessoas porque elas são casadas ou porque se divorciaram. Eu tenho um conselho de Deus para você hoje: não toque, não fale de ninguém. Pergunte a mim por quê. Quem aqui é pai e mãe? Quem tem filhos? Você aceita alguém tocar no seu filho? Você aceita alguém falar mal do seu filho? Você aceita alguém falar que o seu filho está feio? Que a roupa dele não presta? Que o cabelo dele não presta? Se alguém tem que corrigir o seu filho, quem é que vai corrigir? Então receba o que eu vou te dizer. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns. Eu estou falando para filhos do Deus Todo-Poderoso. Sou porta-voz de Deus esta noite. E o seu pai mandou um recado, não para você, mas para aqueles que estão tocando em você: não toque nos meus filhos, não fale dos meus filhos, não fale na roupa dos meus filhos, não toque nos meus filhos. Eu me apaixono por Davi, porque Davi era uma criatura igualzinha a mim e a você. Não, desculpe, eu menti. Na verdade eu não menti, eu me enganei, pastor Antônio Alves. Porque Davi era pior do que muita gente aqui. Davi desejou uma mulher que não era dele, mandou matar o marido dela. Davi era muito pior do que os seus pecados. Davi era infinitamente mais rejeitado do que você. Por favor, você que carrega na sua alma complexos da família, você que carrega na sua alma palavras malditas ditas pela boca do pai, da mãe, do seu vizinho, daquele que te criou, e por causa disso você se estriba em cima dessas palavras e diz: eu nunca vou ser ninguém porque ninguém nunca me amou. Eu venho hoje em nome de Jesus para te dizer: ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, o meu Deus manda te falar: eu te adoto. Não deixe o passado fazer sombra sobre o seu futuro. Não se sinta incapaz porque você nasceu numa família pobre. Pobreza não é defeito.
Não se sinta desestimulado porque você não teve o que o seu amiguinho da vizinha teve. Não faça isso. Não olhe para o passado com remorsos. Transforme o seu passado em força. Olhe para o seu passado, veja o rosto daqueles que riram, daqueles que te humilharam, daqueles que te violentaram, e arrume força para dizer: eu vou provar toda essa turma aí que eu serei alguém. Eu vou provar a eles que quando Deus quer, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de estudo, Deus não precisa de beleza. Quando Deus quer, Ele pega na mão do homem e coloca o homem no topo. O que eu vou dizer agora é só para aquele que crê. Tem algumas pessoas que estão aqui no nosso meio, que você está até desprezando elas agora. Se eu fosse você, eu dava um jeito agora de pegar na mão dela e falar assim: ó, me dá seu autógrafo agora. Diga assim: ó, lembra do meu nome? Pergunte por quê. Porque daqui uns dias Deus vai exaltar essa pessoa. Quando Deus colocar ela lá em cima, você vai se lembrar do que eu disse hoje. Vai ter gente aqui que vai ser ainda a esperança da sua família. Vai ter homens e mulheres aqui que vão dividir púlpitos comigo pelo Brasil e o mundo ainda. Tem pessoas aqui, pastor, que serão pastores de igrejas no campo do Amazonas, fora do Amazonas, fora do país. Tem países te esperando, garoto. Tem igrejas te esperando, menina. Pastor, mas olha onde eu nasci. Deixa eu lhe dar uma revelação de Deus. Deus não tem pacto e compromisso com o bairro onde você nasceu. Deus não tem pacto e nem compromisso com as pessoas que te amaldiçoaram. Deus não tem pacto com a sua família. Deus não tem pacto com a cor da sua pele. Deus tem pacto com a sua alma. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E quando chegar o dia, se prepare, Ele vai te exaltar. As mensagens que eu prego são diferentes. Provocam choro. Já tem muita gente chorando. Por quê, pastor? Porque eu não prego aquilo que eu aprendi em escola de teologia. Eu prego aquilo que eu vivo. Você está olhando para um sobrevivente, amigo. Esse moço que hoje é bonito e é um referencial, quando nasceu com 8 buracos na cabeça, feitos pela agulha de tricô da minha mãe. Porque a minha mãe se envolveu com um homem casado e eu era o fruto proibido. O meu pai, quando me viu na barriga da minha mãe, disse: isso aí é uma desgraça, tem que morrer. E a minha mãe, fraca, porque não tinha como cuidar, tinha uma clínica de aborto clandestina. Ela sabia matar bebês. Ela tentou matar a mim 3 vezes. As 3 vezes ela foi para o hospital sangrando. Na última vez o médico disse: não toque nesse menino mais, porque ele está grande, já está encaixado. Se ele morrer, morre você junto. Em casa ela teve um surto de raiva, esmurrou a barriga, minhas tias seguraram ela. Minha mãe dizia: por que eu não consigo matar isso? Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver um milagre acontecer. Minhas tias diziam: se esse aí não morre, é porque tem alguém lá em cima que não quer que ele morra. Recebe essa palavra. Você não é fruto do sonho da sua mãe e do seu pai. Talvez o seu pai e sua mãe não projetou o seu nascimento como famílias ricas e importantes fazem. Você é o filho proibido. Você é o filho ou a filha que não tinha que ter nascido. Por isso você sofre rejeições, porque dentro do ventre da sua mãe você ouviu pessoas falarem mal. Você ouviu a sua mãe te desdenhar, e isso passou para o seu organismo. Está dentro do seu inconsciente. Eu venho hoje em nome de Jesus te dar uma palavra. Você tinha que ter nascido naquele dia. E como seu pai e sua mãe não quiseram, Deus arrumou um jeito de plantar você na terra. Não me importa que você nasceu de um estupro. Não me interessa que você nasceu de um namoro irresponsável. Não me importa que é um fruto. Não interessa. O que interessa é que nessa vida tudo que acontece, ou acontece amando de Deus, ou acontece com a permissão de Deus. Ou Deus mandou, ou Ele permitiu. Ou seja, você é o sonho de Deus. Eu vou repetir de novo para ver se isso te empolga. Você é o sonho de Deus nessa terra. Quando eu olho Davi, eu choro. Não pelo nascimento, mas eu choro pelo dia mais importante da vida dele. O dia em que ele foi ungido rei de Israel. Pastor, mas isso é motivo de alegria? Seria,
se todos tivessem percebido que ele era o rei. Mas a família não percebeu. Você nunca se perguntou o que Davi estava fazendo atrás das ovelhas o dia em que o profeta entrou na casa dele para ungir o rei? Por que todos os irmãos de Davi estavam em casa e só ele não? Pergunte para o seu irmão por quê. Vai, fale com o seu irmão, vamos dialogar. Diga, por quê? Porque os irmãos de Davi não estavam em casa e Davi não estava, pastor. Por quê? Simples. O profeta, quando foi até a casa de Jessé o belemita, mandou na frente um porta-voz. O porta-voz entrou na casa de Jessé e disse: olha, Deus vai escolher da sua família um filho, e esse filho será rei. Quando o pai foi se alegrar, ele parou para olhar os filhos, e ele encontrou um filho estranho. Eu disse um filho. Vai doer muito o que eu vou falar aqui, mas é preciso. Davi era estranho. A Bíblia não fala da composição física dele à toa. A Bíblia diz que ele era pequeno em estatura, ruivo, cabelos encaracolados. A Bíblia diz que ele era um menino de gentil aspecto. Os seus olhos eram brilhantes. Parece que a Bíblia está exaltando ele, não é? Mas não é. Naquela época todo mundo visualizava o rei grande. Qual era a altura de Saul? Acima dos ombros de todos os judeus ele era o maior. Todo pai sonhava que o seu filho fosse o futuro rei. Quando Davi nasceu e foi crescendo, o pai notou coisas estranhas nele. Primeiro, o pai via que o menino não crescia, e por ser pequeno foi rejeitado. Segundo, o pai via que o menino era diferente dos outros irmãos. Quem nasce no Oriente não é ruivo nem loiro. Quem nasce no Oriente tem a sua pele queimada e o seu cabelo é grosso por causa do sol. Até aquela época não havia nenhum judeu louro do olho claro. Os judeus ficaram louros do olho claro quando se misturaram com outras nações. Davi era ruivo, já era diferente. Onde ele passava todo mundo via um menino com cabelo de fogo. Ele era branco, Davi era albino, enquanto todo mundo tinha pele queimada pelo sol. Os irmãos eram grandes e Davi era pequeno. Isso gerou um desconforto em casa. O pai chegou a duvidar da mãe se Davi era de fato filho dele. A história de Davi é igual a sua. Eu estou pregando para um monte de gente machucada. Tem gente que não dá glória a Deus na igreja, não é porque não quer, é porque não consegue existir carregando o fardo da existência. Viver não é para qualquer um. Viver é uma aventura. Nem sempre vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. O que Deus me manda te dizer hoje é isso. Você pode não ter força, mas se você tiver coragem. Vou repetir, você pode não ter força, mas se você tiver coragem, se você parar de ficar se sentindo menor do que todo mundo, daqui uns dias Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, mas tão grande na sua vida, que o céu inteiro vai te aplaudir quando a coroa for colocada na sua cabeça. Quem recebe essa palavra profética? Quem recebe ela? Pega ela, põe no peito e dá mais um grito de glória aqui no meio dessa multidão. Davi tinha um problema com o pai. Pergunte qual? Ele não era o que o pai sonhou. Quantos filhos nós temos aqui que não são aquilo que o pai e a mãe sonhou para eles serem? Quanta gente pequena que não consegue se desenvolver na vida profissional, não consegue viver bem com uma outra pessoa porque carrega sintomas de traumas herdados dentro de casa. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu me lembro que quando tinha os meus 10 anos de idade, eu vi o meu pai na rua da cidade. Eu soltei a mão da minha mãe e saí correndo. Quando eu comecei a gritar, pai, pai, todo mundo olhou, meu pai fugiu de mim. Depois eu apanhei, porque eu saí na rua procurando meu pai. Eu não tinha culpa do erro do meu pai e da minha mãe. Eles erraram. Mas toda vez que vinha uma consequência, vinha em cima de mim. Sabe qual foi o resultado? Com 13 anos eu já cheirava cocaína. Com 13 anos eu destruí a minha vida com drogas. Porque eu cresci igual você,
pensando que o mundo inteiro me odiava e acreditando que meu pai e minha mãe não me queriam, então eu queria matar a minha vida. Isso acabou o dia que eu coloquei o pé numa igreja de gente barulhenta. Quando eu entrei numa Assembleia de Deus, meu corpo foi se arrepiando e eu vi o homem lá de cima dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu chorei sem saber por que chorava. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, os meus traumas foram arrancados. Pastor, mas eu entreguei a minha vida e os meus não foram ainda. Você não entregou a vida a Cristo? Ainda não. Você tem ido à igreja, você é um bom crente, você se vestiu de crente, mas você ainda não deixou Jesus entrar na sua vida como Ele quer. Porque se Ele tivesse entrado na sua vida como Ele quer, você não estaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você estaria com um sorriso de orelha a orelha. Não, pastor, mas é só a minha cara que é feia, por dentro eu estou muito feliz. Mentiroso. A Bíblia diz que o coração alegre por dentro aformoseia o rosto por fora. Olha a cara desse irmão que está do seu lado, encara ele. Vê se ele tem cara de quem está liberto. Vê se ele tem cara de quem tem o nome escrito no livro da vida. Se ele tivesse cara de quem tem o nome escrito no livro da vida, ele não estava quieto nesse momento. Ele estava gritando e trazendo a Shekinah aqui para baixo. Reage, cristão. Ah, pastor, não estou me sentindo muito bem. Vai para casa. Deve dar tempo ainda de assistir um pedacinho da novela Favorita. Se ficar comigo, eu vou te mostrar quem é favorito aqui. Favorito é você. Deus escolheu você. Você é o sonho de Deus nessa terra.